Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos. Como é que ocorreu aquelas 13 colônias que estavam localizadas ali naquela região da Inglaterra, como é que elas buscaram essa independência? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Acompanhe aí, por favor, esse primeiro mapa que eu quero mostrar para vocês. As 13 colônias. As 13 colônias são essas colônias aqui, observem. E como é que se inicia todo o processo de colonização? Nós temos aqui colônias do norte em rosa, colônias do centro em amarelo e as colônias do sul em verde. Vejam bem, esse processo de povoamento ele aconteceu justamente no processo com as reformas luteranas, com a reforma de Martinho Lutero, com a reforma protestante. Esses povos perseguidos, por conta de perseguições, eles saíram de uma determinada região e foram para essa outra região, chamada Nova Inglaterra. Chegando lá nessa região, eles começam a se constituírem. Esse estilo de povoamento ele vai ser característico como colônias de povoamento e colônias de exploração, que a gente vai falar rapidamente já sobre isso, certo? Mas o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é que esses caras que passaram por um processo de reformas religiosas, eles saem da região que eles estão e vão para essa região da Nova Inglaterra por conta de perseguições, sofrendo por essas perseguições. Chegando nessa região, ele vai começar, assim, a cultivar naquele local, trabalhar naquele local, certo? Vamos lá. Quem vai para esses locais são homens que vão ser chamados de puritanos. Lembram das reformas protestantes, puritanos, porque eles querem viver uma vida pura. E agora eles vão ser conhecidos e chamados como puritanos. Outro ponto que vai ser bem importante vai ser os ideais iluministas, que já estão presentes aqui. Então, vocês vão perceber que no processo de independência dos Estados Unidos, os ideais iluministas vão impulsionar a independência desses caras aqui, certo? E, por último, nós temos uma burguesia nascente. Essa burguesia nascente são povos, são grupos que vão apoiar os ideais, vão estar próximos e vão apoiar os puritanos nesse processo de independência aqui dos Estados Unidos. Certinho? Vamos lá para as características. Quando esses caras chegam nessa região, essa região ela vai receber aí características, umas de exploração e outras de povoamento. Nas colônias de exploração, nós vamos ter um regime chamado e conhecido como plantation. Esse regime vai ser um regime aqui do Brasil colonial. Lembram disso? Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, iniciam um processo aí com a cana-de-açúcar, no mesmo regime, o regime plantation. Que regime é esse, professora? Um regime onde eu tenho grandes latifúndios, e quando eu falo de latifúndios, eu estou falando de uma grande área de terra. Eu falo de uma agroexportação, aquele produto que eu cultivo aqui. Vamos dar o exemplo do Brasil, a cana-de-açúcar. Eu vou exportar. E, por último, eu tenho a mão de obra que ela é escravista. Então, no regime plantation, eu tenho esses 3 pilares. Latifúndio, grandes propriedades, agroexportação, o produto que eu cultivo aqui, eu coloco lá para exportar, e eu tenho, sobretudo, como mão de obra, a escrava. Vamos lá nas colônias de povoamento. Nós temos aí pequenas propriedades, vejam a diferença. Pequenas propriedades, agricultura de subsistência, eles só vão cultivar aquilo que eles precisam e eu tenho uma mão de obra livre. Ok? Perceberam as características? Vamos lá. O que vai acontecer nesse processo da independência dos Estados Unidos? Antes desse processo de independência, o que vai acontecer como antecedentes? Nós vamos ter aí, nesse processo, a Guerra dos 7 Anos, que vai ser uma guerra que vai deixar a Inglaterra e a França bem desgastadas, certo? Vamos lá para os conceitos da guerra. Guerra entre França e Inglaterra, uma guerra que estava sendo travada há muito tempo e havia disputas marítimo-comercial. Apesar de vitoriosa, a Inglaterra passou por sérias dificuldades financeiras e resolveu cobrar alguns impostos
aos colonos. Então, a Guerra dos 7 Anos vai ser uma guerra, sobretudo, para o controle naval, comercial e naval. E é nesse contexto que a gente vai observar também, pessoal, uma disputa. A Inglaterra ela já estava passando por um processo comercial intenso, e a França, querendo bater de frente com ela, faz todo esse processo marítimo comercial de guerra. A Inglaterra, apesar das dificuldades, ela consegue vencer. Mas o que vai acontecer? A Inglaterra ela gasta tudo o que tem. E agora ela pensa, de onde eu vou tirar dinheiro? Aonde eu vou arrecadar? Aí surge uma ideia. Ah, já sei. Eu vou tirar esse dinheiro. Esse dinheiro todo que eu gastei na guerra. Já sei de quem eu vou tirar. Eu vou tirar daqueles colonos que estão ali na Nova Inglaterra, que vieram de outras regiões, estão trabalhando ali, pois eu vou tirar deles. Através de quê, pessoal? De impostos. Ok? Agora nós vamos ver os impostos que serão colocados, implementados para esses colonos. Percebam que a Inglaterra ela está numa fase inicialmente boa, só que ela entra numa guerra, gasta tudo o que tem, e agora é necessário e precisa arrecadar dinheiro. Só que ela não quer arrecadar o dinheiro dos ingleses. Elas vão arrecadar o dinheiro dos colonos. Os bobinhos que chegaram para colonizar. Esses aí que vão ter o seu dinheiro penoso, de tanto sacrifício, tanto trabalho, será arrancado agora da coroa da Inglaterra. Certo? Vamos lá. Observe aí uma imagem que mostra aí a guerra. E aí nós vamos ter as leis que vão ser implementadas nesse contexto. A lei do chá, a lei do açúcar e a lei do selo. Vamos lá. Essas leis vão ser chamadas leis intoleráveis. Nós vamos ter a lei do açúcar, 1764, nós temos aí. Consumir o açúcar da Inglaterra comprado fora fica mais caro. Então, foi uma dos pontos aí que os ingleses colocam para os colonos. Vocês têm que comprar o açúcar da Inglaterra. Ele é R$3. Se você comprar o açúcar que vem de fora, ele vai ser R$7,50. O que é que você prefere? Ele vai comprar o da Inglaterra. Então, nós vamos ter uma exclusividade de produtos, especificamente aí o primeiro açúcar, de produtos da Inglaterra. Certo? Então, todo mundo vai querer agora comprar dela. Próximo, nós temos aí a lei do selo, 1765. Qualquer impressão deverá ter um selo em inglês, pessoal, qualquer. Pode ser um jornal, pode ser um documento, pode ser um baralho, pode ser uma carta. Qualquer coisa vai ter que ter o selo em inglês. E esses selos não eram baratos. Você precisava se comunicar com uma pessoa, precisava mandar uma carta. Não era só você querer, você tinha que querer, mas você tinha que ter o dinheiro também. Porque se você só apenas quisesse, mas não tivesse o dinheiro, não adiantava nada. Tinha que pagar o selo em inglês, certo? A última, nós vamos ver aí a lei do chá, 1773. Imposição de comprar o chá apenas da Inglaterra. Nós temos chá de outras regiões, mas vai haver uma inclusão apenas para comprar os chás ingleses. E as pessoas, nesse momento, eles consumiam muito chá, certo? É nesse contexto, por conta da lei do chá, que eles vão dar um basta. Os colonos vão se vestir de índios, vão invadir, vão ir ao porto de Boston, vão invadir e vão pegar todo o carregamento de chá e vão lançar ao mar, que vai ser chamado Boston Tea Party. Os colonos lançam um carregamento de chá ao mar. Isso vai provocar uma revolta na Inglaterra e as coisas vão piorar. Em 1774, nós vamos ver essa reação diante do que os colonos fizeram, né? Jogar todo o carregamento de chá no mar. Primeiro, lei de aquartelamento. Hospedagem dos casacas vermelhas. Os casacas vermelhas agora são o exército da Inglaterra e eles vão para essas regiões e as pessoas são obrigadas a fornecer a sua casa para aqueles guardas ficarem ali. Imagine, você dentro da sua casa, no seu conforto, na sua privacidade, e soldados ingleses terem que ficar dentro da sua casa. Era obrigatório. Pessoal, também isso era uma jogada, viu? Porque os soldados eles iam para lá, mas eles estavam atentos a tudo. Era mais ou menos como eles eram os espiões. Eles queriam saber o que ia acontecer. E esse fato também faz com que as pessoas ficassem com medo, né?
Como é que eu vou bolar um plano se o cara está dentro da minha casa? Difícil, viu? O segundo era o fechamento do porto de Boston. O que vai acontecer? Os colonos eles também comercializavam. E aí, com o fechamento do porto, os ingleses disseram também, vocês não vão receber. Vocês não jogaram chá no mar, pois agora também vocês vão ficar no prejuízo. Então, a reação da Inglaterra vão ser essas duas implementações da lei do aquartelamento e o fechamento do porto de Boston, certo? Vamos lá. Diante disso, nós vamos ter congressos que vão ser reuniões para discutir saídas, partindo aí desses colonos. Acontece em 1774 o primeiro congresso da Filadélfia. Discutir saídas para acabar com a repressão da Inglaterra. Mas não foi resolvido nada. Ninguém toma frente, uns falam A, outros B, mas não chegam em um consenso. No segundo, em 1775, um ano após, nós vamos ter o segundo Congresso da Filadélfia. E eu quero que vocês deixem bem frisado aí, olhe, ideais iluministas. Qual é o tripé do iluminismo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, é apoiado nesse tripé desses ideais que agora vai dar certo o plano aí no Congresso da Filadélfia. Nós temos por objetivo a separação e ser independente aí da Inglaterra. Esse é o objetivo. E aí esses caras vão aparecer com força total, dando sua contribuição. Olha aí a declaração, 4 de 7 de 1775. Thomas Jefferson, que vai assinar aí, Benjamin Franklin e George Washington, que vai ser um dos presidentes, primeiro presidente dos Estados Unidos. Ok? Vamos lá para essa questão que fala justamente sobre essa independência. As 13 colônias assinaladas no mapa, elas estão aqui, travaram a guerra por sua independência, que foi deflagrada após certas determinações tomadas pela Inglaterra, dentre as quais pode-se citar o estabelecimento do monopólio comercial da Inglaterra, que até então permitia o livre comércio, a implantação de leis que impunham taxas e restrições à comercialização dos produtos coloniais, a abolição da escravidão nas colônias do Norte, a fim de assegurar o aumento do mercado consumidor, a proibição do comércio com as colônias inglesas do Sul, produtoras de tabaco e algodão, ou a extinção das companhias das Índias Orientais como forma de combater o contrabando. Pessoal, a gente já abordou isso na aula. O que é que vai acontecer? Quais são as imposições que a Inglaterra vai fazer, que vai fazer com que os colonos queiram revidar e queiram a separação e a independência? Olha aí a implantação das leis que a gente falou, as leis intoleráveis. A lei do açúcar, a lei do chá, a lei do selo. Joia? Vamos para a próxima questão, que diz assim, vamos falar agora da Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, travada entre a Grã-Bretanha e a França pela posse de territórios na América do Norte, foi um evento histórico importante para a independência das 13 colônias, em 1776, o que resultou na formação dos Estados Unidos da América. As alternativas abaixo apresentam consequências da guerra para a população das 13 colônias e para sua independência. Qual delas está incorreta? Letra A. A vitória da França fez com que os franceses se aliassem aos americanos contra as tropas inglesas durante o conflito. Letra B. A participação dos colonos americanos na guerra ao lado dos ingleses deu a eles acesso a armas e munições, bem como experiência bélica que seria usada durante a Guerra da Independência. Letra C. Os custos da guerra levaram a coroa inglesa a aumentar a cobrança de taxas sobre as 13 colônias, gerando insatisfação com a administração britânica, transformando-se em um dos principais motivos para a independência. Alternativa D. Afastou a pressão que a França exercia sobre as 13 colônias, já que a derrota francesa, os ingleses anexaram o Canadá. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Percebam, pessoal, que ele fala. As alternativas apresentam as consequências da guerra para a população das 13 colônias e para a sua independência. Qual delas estaria incorreta? Vamos lá, ver a resposta? A vitória da França fez com que os franceses se aliassem. Não vou nem terminar. Pessoal, houve vitória da França na Guerra dos 7 Anos. A vitória foi da Inglaterra. Certo? Olha aí, uma palavra mudou todo o contexto da questão. E aí finalizamos aí com a atividade do livro,
nas páginas 1, 13, 17, 20 e 21 do módulo 6, no capítulo 16. Anotem aí, façam a atividade e até a próxima aula. Tchau, tchau.